Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui, interessante ainda, a nossa série sobre os bairros e subúrbios de Vitória visitados pelo jornal Gazeta Folha do Povo em 1953 e os repórteres que visitavam os bairros da Grande Vitória para ver suas mazelas, problemas, né, como estava vivendo a população, tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul de Vitória, especialmente em Vitória, no Espírito Santo, foram o Adam Emil, que escreveu os textos, era o repórter, e o fotógrafo que dava os flagrantes era o Moacir Silva. O jornal está aí, gente, é Folha do Povo. Essa matéria, então, é do dia 31 de agosto de 1953. E essa matéria que eu vou trazer hoje para vocês é falando sobre o Morro do Quadro, né? O Morro do Quadro, na região da Vila Rubim, a Vila Rubim é onde eu nasci, né? Onde a minha família se estabeleceu com meu avô e minha avó, meu avô Joaquim e minha avó Maria, em 1917, quando eles se casaram, onde morava meu bisavô Salviano Ferreira da Silva, imigrante baiano, né? Meu avô também nasceu na Bahia, no sertão da Bahia. Vieram para cá no final do século XIX. Alguns tios nasceram em Vitória, né? Meu avô nasceu na Bahia, mas o tio João, o tio Júlio também nasceu na Bahia, mas o tio João, tia Amália, tia Maria nasceram em Vitória, né? E o vô Salviano estabeleceu-se primeiro em Paú e depois mudaram-se para a Vila Rubim, onde meu avô Joaquim e minha avó Maria casaram-se em 1917. Portanto, meu pai nasceu na Vila Rubim, né? Conheceu minha mãe lá na Vila Rubim também. E eu nasci na Vila Rubim também. Morávamos em Caratuíra. E depois na casa, no edifício Duarte Lemos, né? Então eu convivi muito ali naquela região da Vila Rubim e também da pracinha de Caratuíra e também no Morro do Quadro, né? Porque a ladeira São Jacobe, onde moravam meu avô e minha avó, e depois minha avó faleceu, e meu avô casou-se pela segunda vez com a tia Maria, Maria Assunção, que era vizinha, acabou se casando com ela e tudo. Nós não chamávamos ela de avó porque ela não gostava, né? Ela era amiga da minha avó mesmo, né, na primeira. E a segunda avó, que eu nasci depois, né, que a minha avó faleceu em 54, nasci em 65, então quando eu nasci, a avó que eu conheci foi a segunda esposa do meu avô, mas ela não gostava que nós chamássemos ela de avó. Então, na ladeira São Jacobe, que dava acesso ao Morro do Quadro, a gente teve muita brincadeira, a gente subia no Morro do Quadro, descia e tudo. Então, eu passei minha infância lá, pelo menos até uns 12 anos, 13 anos, eu me lembro bem de como era aquilo tudo lá. E hoje a gente vai falar, voltando ao assunto, né? Desculpem. A gente vai voltar então para falar do Morro do Quadro, que, segundo a matéria, tipicamente operário, é a quinta matéria da série sobre os bairros de Vitória. O nome da série era Visitando Bairros e Subúrbios. Maiores problemas são rede de esgoto, lixo, sujeiras, um grupo escolar. O povo recebe com simpatia a reportagem do vespertino Folha do Povo. Você vê no jornal vespertino, que interessante, né? Tinha jornal matutino, jornal vespertino e jornal noturno. Impressionante. Vitória, gente, Vitória até os anos 1930, o Espírito Santo todo devia ter uns 30, 40 jornais. Sem brincadeira nenhuma. Todo município tinha um jornal, um periódico. Eu acho que todos eles tinham. E Vitória tinha muito jornal, muito mesmo. E aqui está falando nessa foto que vocês estão vendo aí, uma espécie de pracinha, uns pequenos lagos de água suja. A falta de outra distração, as crianças soltam barquinhos de papel. Parece que tem uma criança aqui, a foto não está boa, né? Mas é uma foto do Morro do Quadro, gente. Então vamos seguir aqui. Olha como era a ladeira para subir no Morro do Quadro, né? Uma das ladeiras para subir o Morro do Quadro, não sei se essa é a São Jacob. Não, é a Rua São Gabriel. São Jacob é onde morava a minha família, né? Meu avô e minha avó. E então o Adam segue aqui com sua matéria. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, gente. Bom dia, café expresso. Senão esfria, né?
Pela primeira vez na história jornalística do Espírito Santo, queremos acreditar, um jornal se lança em uma série de reportagens nitidamente construtivas, mantendo um contato mais positivo entre o povo e a municipalidade. Então, você vê, né, como é que foi a direção do jornal, especialmente com relação ao repórter, como funcionava o jornalismo, como deveria funcionar o jornalismo, né? Que não era militante, não era político como é hoje, né? Infelizmente, mas ele era um prestador de serviço, como deveria ser todo veículo, né? Ele serve para entreter, para fazer você rir, né? E serve também para dar um toque ali nas autoridades. Olha, tem um problema aqui, né? Porque o jornal, assim como o rádio, a televisão e hoje a internet, é quando você se comunica com muitas pessoas. Eu sou radialista e nesses últimos 40 anos como radialista, eu sempre tive essa noção de que eu sou um para muitos. Então eu consigo fazer, né, um trabalho de opinião, né, um trabalho também de opinião e um trabalho de, desculpem, e um trabalho de divulgação, que é o caso aqui do Folha do Povo, né? Então ele está dizendo que acha que pela primeira vez se faz uma série de reportagens para tratar de assuntos que vão fazer um link entre o povão, né, e a municipalidade. E a gente continua aqui com o texto que é muito interessante, e ele fala que essa ligação entre o povo, né, e a municipalidade, o cidadão, né, ele quis dizer cidadão, né, mas ele usou a palavra povo, e as necessidades dos bairros e subúrbios, visando ver as autoridades irem de encontro às falhas apresentadas e saná-las, né, de alguma forma. Ilustrando nossos trabalhos, tornamo-los mais expressivos, não poupando esforços, não medindo sacrifícios e despesas para que o povo realmente encontre na Folha do Povo, um amigo sincero e desinteressado. Você vê que ele faz uma introdução na 5ª matéria da série, não na primeira. O que ele está justificando aí, não sei, talvez alguém tenha, né, falado, dá uma justificada lá, porque talvez tenha algum funcionário público que não esteja gostando de você interferindo no trabalho da prefeitura, né? Talvez os fiscais não tenham gostado, porque você virou fiscal, jornalista. Aí, de repente, o cara fez esse disclaimer aqui, como se chama hoje, né? Felizmente, estamos sendo bem compreendidos pelas autoridades, olha, e recebidos com simpatia, com simpatia em todos os locais aonde temos passado. Eu já fiz a matéria do Contorno, também de Santo Antônio, Contorno, Caratuíra, e agora o Morro do Quadro, né? Vamos continuar cumprindo nossa missão, certos de estarmos fazendo um jornalismo moderno, movimentado, acompanhando o ritmo de progresso que presentemente envolve nossa capital. Você vê que nessa época, nos anos 50, gente, como eu já falei em vídeos anteriores, quem mandava mesmo na capital do estado era o governador. O prefeito era meio que um fantoche político e não apitava muita coisa, não. Então, quem realmente fazia as obras, intervenções e tudo era o governador. Tanto que durante os aterros aqui, por exemplo, que aconteceram nessa mesma época, começaram em 1953, data dessa matéria do jornal Folha do Povo. Quem encabeçou todo aquele aterro aqui da esplanada, o projeto, foi o Jones dos Santos Neves, que não era prefeito, era o governador, né? De maneira que, como fizemos com Caratuíra, que eu já fiz Caratuíra e Alto de Caratuíra também, dividindo-o em Volta de Caratuíra e Alto Caratuíra, também faremos o mesmo com a Vila Rubim, né? Vamos cuidar hoje do quadro, como eu falei no começo do vídeo, né? O Morro do Quadro, ele e a Vila Rubim estão no mesmo lugar, né? Então a Vila Rubim fica embaixo e o quadro seria como se fosse alto da Vila Rubim, né? Então, e amanhã a Vila Rubim propriamente dita, né? Você vê que foi uma série que durou 15 dias e era uma matéria depois da outra, dessa forma mesmo, né? Para se chegar lá, faz-se uso de uma tortuosa escada com mais de 200 degraus ou pela ladeira Dr. Thompson, que é exatamente a ladeira onde termina a ladeira São Jacobe, onde moravam meus avós,
A ladeira São Jacobe vinha da Avenida Duarte de Lemos ali, subia a ladeira São Jacobe. No primeiro plano tinha a rua Santo André, onde tem a igreja da Vila Rubim, católica, à esquerda, e à direita a rua Dr. Thompson, que pode subir para o Morro do Quadro. Hoje você consegue subir de carro, antigamente era a pé, na ladeira, depois uma escadaria, calçada e tal, tinha uma pedra, eles tiraram toda aquela pedra ali agora há pouco tempo, há uns 20 anos mais ou menos, né? E você hoje consegue subir até o Morro do Quadro de carro, direto. Aí a matéria continua falando sobre essa interessante subida pela rua Dr. Thompson. E a matéria continua assim, dizendo que ele consegue fazer a subida até o Morro do Quadro por outros meios, mas eles preferiram subir pela escadaria da São Jacobe por Dr. Thompson, porque existem outros meios, mas não são aconselháveis, segundo o repórter do jornal Folha do Povo, né? E preferiram fazer essa subida e depois descer pela ladeira São Jacobe. Ao lado da escadaria existe uma vala que vocês estão vendo aí, gente, ó, feita de cimento, por onde escorrem todas as sujeiras do morro. À medida que transpomos os degraus, vamos sentindo o cheiro desagradável que sai da referida vala, que não possui cobertura. E assim passamos a apreciar um desfile nada interessante de sujeiras e mais sujeiras que descem com destino a uma manilha grossa, donde vão dar ao mar. Tá vendo? Descia pela ladeira São Jacobe até a Vila Rubim e descia lá. Eu me lembro que eu morava no edifício Duarte Lemos, né? Que hoje está reformado e tudo, né? Tem até a parte baixa lá que dá de frente para a rodoviária de Vitória. O edifício está bonito, menino. Fizeram uma coisa bacana lá. Pô, ficou diferente o edifício. Porque na época que nós morávamos lá, no final dos anos 60, início dos anos 70, a gente morou lá até mais ou menos 72, por aí, 73, ali embaixo era um valão mesmo. Ali onde ficava o Mar e Terra, o restaurante Mar e Terra, que é aquele casarão antigo lá do vô Josué, que a gente chamava ele assim, né? O vô Josué, que era o dono do Mar e Terra. E do lado tinha o edifício Duarte Lemos, onde nós morávamos, bem em frente à ladeira São Jacobe. Ali desciam os dejetos, gente. Claro que já era manilhado, coberto, mas estava por baixo da ladeira, que era uma ladeira de pedra, que está ali por baixo, né? Ela não foi quebrada, a ladeira de pedra foi coberta por alvenaria, né? Depois foi asfaltada e tudo, né? E por ali por baixo corria, nos anos 70, corria por debaixo, mas ia dar lá na maré. Porque ali onde está tudo aterrado hoje, ali em todo naquela nova entrada ali do mercado da Vila Rubim, ali tudo era água. Até quando a gente morava lá, ainda estava aterrando, né? Tanto que nós temos fotos interessantes da prainha da Ilha do Príncipe, que do outro lado, na Ilha do Príncipe, tinha uma praia. Por incrível que pareça, o pessoal ia para a praia ali, que tinha um manguezal, né? Mas tinha também uma prainha. Quando a maré estava cheia, dava para você ir para a praia, jogar bola na praia, tomar banho de mar e tudo, né? Pela ponte seca, que não era seca. Mas os dejetos desciam por ali, Dr. Thompson, São Jacobe, e iam parar na maré lá embaixo. Quando a maré ficava baixa, ali na rampa do Clube Álvares Cabral, que a rampa era ali do lado do Mar e Terra, o Mar e Terra ficava no centro. Do lado esquerdo era o Clube Álvares Cabral, do lado direito era o edifício Duarte Lemos, né? Nos anos 60 para 70. Aí ele segue dizendo assim: se isso não bastasse, jogar os dejetos no mar, do outro lado, do lado esquerdo de quem sobe, a fartura de lixo é grande. Latas enferrujadas, folhas e galhos secos, despejos, além de um gato morto. Se confundem em monturos e mais monturos, né? Aquelas pequenos montes de lixo, né? Alcançamos o final da escada, uma espécie de pracinha, onde, por uma beirada de pedra, escorrem as sujeiras das casas contíguas. Porque o pessoal, né, o esgoto era na rua. Isso nos anos 50, né, gente? A matéria é de 1953. E vão desaguar também na vala, que vocês estão vendo na foto, que ia lá para o Mar e Terra e descia para o mar, né? O mato cresce verdejante, mesmo com a seca, e algumas crianças soltando barquinhos de papel nos pequenos lagos formados pelas águas sujas, sem saberem do perigo a que estão expostas. A população do Morro do Quadro, é constituída quase unicamente de operários das mais variadas profissões:
desde um desentupidor de canos até um pintor de paredes. É um morro diferente, segundo a matéria do Adam Emil. Não apresenta o aspecto comum dos morros, onde centenas e centenas de casinholas de barro, madeira ou palha se amontoam numa grande confusão. Ele diz que o Morro do Quadro não é assim. É um lugar calmo, espaçoso, com boas casas, se bem que modestas. São, como dissemos, em sua maioria, casas de operários, porém, sabem cuidar bem de suas casas. E aqui ele segue falando sobre as ruas do bairro, né? Que são ruas que, ao contrário, que ele encontrou, por exemplo, em Caratuíra e Alto de Caratuíra, que eram ruas que não tinham nome, né? As ruas do Morro do Quadro tinham nome, sim. Aí aqui o jornal, antigamente era assim, gente, a matéria ela continuava em outras páginas com uma letra ou uma numeração, né? Ele fala aqui que a matéria conclui na segunda página, essa é a primeira página do jornal, é letra B. Eu procurei e não encontrei, infelizmente. O restante dessa matéria perdeu-se, né? E a gente vê aqui então o prosseguimento da rua São Gabriel, que está lá até hoje, né, gente? E eu vou mostrar aqui para vocês o mapa aqui no Google Maps. Aqui a gente vê a Avenida Duarte Lemos, na Vila Rubim, né? Aqui é o edifício Duarte Lemos, onde nós moramos, né, durante muito tempo. E essa é a ladeira São Jacobe, onde ficava a casa dos meus avós. Essa casa aqui era a casa do meu avô Joaquim e da minha avó Maria, e depois, né, da minha tia Maria, segunda esposa do meu avô. Então a ladeira São Jacobe segue e ela encontra-se aqui com a rua São Simão, que vem lá da Duarte Lemos, que você também consegue subir a Dr. Thompson até o Quadro. E essa aqui, gente, é a rua São Simão, que dá no Morro do Quadro, que a gente consegue ver bem aqui. Todas são nomes de santo, né? Santo André, São Jacobe, São Simão, São Felipe, né? Todas elas são nomes de santo. E a rua São Gabriel é essa aqui, gente, ó. Essa é a rua São Gabriel, no Morro do Quadro, que nós temos aqui essa foto dela nos anos 1950. Uma pena, né? Mas depois as coisas foram melhorando. Os subúrbios são assim, né? A municipalidade vai cuidando ali das coisas centrais, onde há o comércio, onde há o dinheiro, os funcionários públicos residem, as famílias mais ricas e tudo, e aquilo vai, né, espalhando-se como se a gente jogasse uma pedra no lago, né? A água vai criando ondas assim concêntricas e o dinheiro público é distribuído dessa forma, infelizmente, né? Não dá para você tratar de todos os assuntos da cidade de uma só vez, né? É uma pena, mas é assim. Então é isso aí, gente. Essa matéria infelizmente não ficou completa, porque o jornal realmente não está completo, né? Eu não consegui encontrar o final dessa matéria. E nós temos outras matérias que vamos tratar aqui no Memória Capixaba posteriormente, né? Nós temos aqui ainda para falar sobre, vou mostrar aqui para vocês o que está faltando ainda, que eu vou trazer aqui no canal, que é falando sobre a zona norte da cidade, né? Falando sobre Santa Maria, Jucutuquara, tal, Fradinhos, Maruípe, Mulembá, né? A zona sul, que trata de outros bairros, né? Na Vila Rubim, por exemplo, é um deles, né? Ainda, o Morro do Quadro a gente tratou hoje, ainda tem a Vila Rubim, que é o próximo, depois Forte São João, Ilha de Santa Maria, Fradinhos, Jucutuquara, né? E aí fechando a matéria, né? Tem o Mulembá, Maruípe, Gurijica de Fora, Gurijica de Dentro, Praia do Suá, Praia Comprida, outra matéria sobre a Praia Comprida, Santa Lúcia, Alto de Caratuíra nós já fizemos, e Caratuíra também já fizemos, Contorno também já fizemos, né? Santo Antônio também já fizemos, e é isso aí. Eu vou sempre trazer essas pesquisas, né, que são interessantes da gente analisar como eram os nossos bairros 70 anos atrás ou antes, né? E a gente acaba com essa série e vamos continuar com outras matérias de outras épocas aqui no Memória Capixaba. Então é isso aí, pessoal. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até a próxima.
E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.